Queridos, nós estamos hoje terminando a série de mensagens denunciando os falsos deuses. Deus só tem um. Mas há muitas entidades, há muitas coisas, filosofias, estilos de vida que podem se tornar deuses na vida das pessoas. Deuses falsos. Nós falamos no primeiro domingo sobre o principado de Mamon, que interfere no materialismo de uma forma muito clara, muito definitiva. Falamos no segundo domingo sobre religiosidade, como as pessoas podem viver uma vida miserável, ainda que sejam religiosas. E como Deus pode nos livrar desta relação com Ele, que é uma relação baseada em temor, em medo, em esforço próprio. E então podemos entrar numa relação de comunhão, de adoração. Hoje eu quero falar para vocês sobre o terceiro tipo de um falso Deus que domina muitas vezes a nossa sociedade. E o título da mensagem é, como está escrito lá, sensualidade. Queridos, a sensualidade sempre esteve presente desde que o homem caiu. Mas eu acredito que nunca, como no século 21, e de forma mais crescente a partir da segunda metade do século 20, a sensualidade tem dominado a sociedade. Ela dita a moda, sim ou não? Ela interfere nos relacionamentos, ela determina as pessoas das quais nos aproximamos, as pessoas para as quais nos entregamos, as nossas escolhas. A sensualidade está ligada ao cinema, à televisão, não é? Ao rádio, a todo tipo de entretenimento. As pessoas vivem ligadas a isso, a música, né? As letras, algumas músicas são feitas especificamente para gerar esse tipo de sensualidade. E as pessoas, na verdade, estão sendo solapadas na sua imagem, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, muitas vezes sem saber. A sensualidade é muito mais do que uma característica de uma nação. A sensualidade é resultante de um principado. É espiritual. E a razão de Satanás estar tão interessado que as pessoas vivam presas à sensualidade é porque ele quer destruir as vidas das pessoas. Porque eu sempre fiz essa pergunta para Deus: por que o sexo é tão importante? Por que ele toma uma dimensão tão extraordinária na vida de pessoas as mais diferentes? Ele não escolhe sexo, homens e mulheres, não escolhe classe social, pessoas simples e pessoas poderosas, não escolhe idade, hoje alcança pré-adolescentes e pessoas de cabelos brancos. A sensualidade tem sido, de fato, um problema, uma verdadeira pandemia no mundo inteiro. E eu quero começar falando para vocês sobre a origem, não da sensualidade, mas da sexualidade. Essa origem acontece em Deus. No capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27, a palavra de Deus diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A melhor tradução é macho e fêmea os criou. Deus tem qualidades, tem características, tem atributos. E Deus então expressa a sua imagem no ser humano. Só que ele
não coloca toda a sua imagem no ser humano, ele separa parte das suas características e personalidades, ele imprime no homem. E outra parte dessas características ele imprime na mulher. Amém? Por exemplo, vocês conseguem perceber como os homens são diferentes das mulheres? Quantos conseguem perceber que há um certo padrão que define as características do homem e da mulher? Esse padrão é tanto emocional, interior, quanto é fisiológico. Por exemplo, as mulheres, elas têm mais curvas, não é? Por causa do estrógeno. Ele produz, a menina vai entrando na puberdade, ela começa a ter curvas. E o menino que tem a testosterona começa a ter músculos. São características diferentes. Deus colocou um determinado tipo de característica física no homem e um tipo na mulher. O homem, por exemplo, por conta desses hormônios, ele é mais agressivo, ele é mais atirado. O homem tem muito mais a necessidade de conquistar, de dominar, de criar o seu próprio território. Isso até nos animais nós percebemos. Não é isso? A testosterona faz isso. Aliás, os animais, quando estão no chamado cio, os machos ficam muito estressados. Eles brigam entre si. Eles marcam terreno. Eles defendem a sua fêmea e a sua cria. É a testosterona que faz isso. É por isso que tem tantos jovens brigando aí. Porque de repente eles recebem uma bomba de testosterona natural e aí eles começam, né? Não, ou penso em sexo ou penso em brigar. As mulheres, em contrapartida, elas também têm as suas características. Por exemplo, Deus é um Deus que cuida. Tem um nome, um dos nomes de Deus que eu gosto muito é El Shaddai. Vocês sabem o que significa El Shaddai? A tradução é o Todo-Poderoso, mas essa não é uma boa tradução. Shad, no hebraico, é seio. E no hebraico há uma regra de gramática muito interessante. Por exemplo, se você falar, o que é dag? Dag é peixe. Dayag é o pescador. Então esse sufixo ai identifica a atividade que alguém vai fazer. Por exemplo, din é juízo. Dayan é o juízo. É o juiz. Shad é seio. Shaddai significa o que dá o peito. Qual mãe aqui já amamentou? Então você é Shaddai. Porque você amamenta. E quando a Bíblia diz que Deus é El Shaddai, é o Deus que nutre. Vocês já perceberam como... Quem aqui é pai tem filhos, quem aqui é mãe tem filhos? Olha, por exemplo, as mães, elas têm, desde que a cria nasce, elas cuidam da alimentação do bebê. É ou não é? Primeiro dá o seio, depois dá a papinha, depois dá a bananinha. Aí quando o marmanjo tem 50 anos, ela continua dando comida para ele. É incrível, eu entrava na casa da minha mãe, ela falava, quer comer alguma coisa? É uma característica das mulheres e das mães. É uma característica de Deus. Os homens são diferentes. Vocês sabiam que há uma pesquisa que diz que os homens apresentam o mundo para os filhos. E que por isso, o nível de influência do pai na vida dos filhos é muito maior do que das mães. Parece até injusto, né? Elas carregam o piano, fazem a pior parte, quem influencia mais é o pai. Por isso, pai, tome cuidado, porque os seus gostos vão passar para os seus filhos. Aquilo que você crê vai passar para o seu filho. Aquilo que é valor e importante na tua vida vai passar para os seus filhos. A mãe, em contrapartida, é aquela que gera a segurança emocional. Ela nutre, ela cuida, ela protege. Então, quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, o texto é claro, ele diz que tanto o pai quanto a mãe têm em si uma porção desta característica e desta identidade. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que a sexualidade define a sua imagem, quem você é.
Agora, todos os estudiosos, psicólogos, sociólogos, e que acompanham os casos, principalmente de filhos criados sem uma das duas partes, os resultados são resultados problemáticos. Quando há disfunções nas funções parentais, por exemplo, começa a haver os problemas de identidade. Por exemplo, é quase que um consenso geral, pelo menos nos teóricos até o fim do século XX, que a homossexualidade é diretamente ligada à ausência da figura paterna. Ou porque não estava presente, ou porque de alguma maneira estava presente e não influenciou. Então, pai, tem que participar da vida dos seus filhos. Pega no colo, beija, abraça, dá umas lambadinhas também, brinca de lutar. Gere no seu filho o sentimento de que ele tem alguém para seguir. Na primeira infância, por exemplo, o bebê ele é muito ligado à mãe. É praticamente a mãe. Depois dos 3 meses, quando ele descobre que ele é uma pessoa diferente da sua mãe e do mundo, aí que ele fica mais grudado com a mãe. Ele não quer mais saber de ninguém, ele só quer a mãe. Até que ele descobre o pai. E aí quando ele descobre o pai vira o herói. Aí vai torcer para o time do pai. É uma pena, eu fico pensando no Enzo. A chance dele ser palmeirense é perto de 0. O Ramon é corintiano, ele vai seguir o pai, não tem jeito. Eu vou ter que aceitar mais um corintiano na minha casa. Ele pode ter bom gosto. Mas é muito importante, portanto, que nós entendamos que a sexualidade está ligada à identidade. Mulheres cujos pais foram omissos, geralmente se casam com homens fracos. Este é um padrão repetido também. Mulheres cujos pais foram fortes, vão procurar homens fortes. Então, pais, sejam fortes na vida dos seus filhos. O pai bonzinho que só diz amém, que só diz sim, está fazendo muito mais mal do que bem na vida do seu filho. Você tem que dar direção, tem que apontar o caminho, tem que corrigir. Este é o teu chamado, esta é a tua missão e a tua responsabilidade. Bom, tendo dito isso, eu quero dizer também que a sexualidade, portanto, é a expressão da identidade que temos. Mas a sensualidade também tem uma origem. E eu quero que você acompanhe comigo a história da queda, porque tudo acontece a partir daí. Lá em Gênesis, você sabe muito bem, já conhece a história. Você sabe que o homem, ele vivia plenamente feliz, ele tinha absolutamente tudo da parte de Deus, até que ele foi tentado e Satanás lançou sobre ele dúvida na provisão de Deus. Deus fala para ele, olha, eu estou te dando um limite. Você pode comer de tudo que tem no jardim, mas desta árvore você não vai comer. Porque no dia que você comer, você vai morrer. E Satanás diz assim, olha, Deus falou isso, é mentira, não é nada disso. O que vai acontecer é que você vai se tornar alguém melhor, vai estar além daquilo que você tem. Hoje você não enxerga, você não conhece o bem e o mal. A partir de então você vai conhecer. E a Bíblia mostra que a partir daí o foco deixou de ser Deus e se tornou a própria árvore. E vejam o que a Bíblia fala a respeito disso. Quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, diga boa para se comer. Isso fala do prazer. Agradável aos olhos. É o segundo ponto. Mas eu quero enfocar principalmente aqui para vocês o boa para se comer. Quantos aqui gostam de ter prazer? É bom ter prazer ou não? Prazer é legítimo? Comer uma lasanha é legítimo? Comer um chocolate é legítimo? Um sorvetão? Oh, glórias! Comer uma salada de alface sem nada é bom? Eu tenho um cunhado que ele sempre diz assim,
Vou fazer isso brincando, viu, Natália? Depois você não me bate lá fora. Porque a Natália é nutricionista, né? Toda natureba e tal. E meu cunhado fala assim, ó, vai num restaurante natural, você vai ver todo mundo concentrado comendo. Estou cortando a folha de alface. Num silêncio sepulcral. Aí entra numa churrascaria, vai ter nego falando alto. Todo mundo feliz. Brincadeira, viu, Natália? Eu sei que as coisas que você faz são maravilhosas. Mas o prazer é bom, né? Dormir faz bem, é gostoso, comer faz bem. E o sexo também é bom. Também podemos ter prazer no sexo e de maneira legítima. O problema não é a sexualidade, o problema é a sensualidade. Porque a partir do momento que o homem acredita que Deus não tem o suprimento para tudo que ele necessita, ele começa a olhar para algo mais que provoca os seus sentidos. E a sensualidade, diga assim, a sensualidade é o império dos sentidos. É uma mentira, é um sofisma que Satanás cria nas pessoas acreditando que elas só serão felizes se elas experimentarem sensações fora do padrão de Deus. E aí então, o comer bem, que é lícito, vira glutonaria. E disso eu conheço bem. Eu e o Nassim. Um pastor que prega e um médico. É uma luta, irmãos. Vocês acham que eu não sei o que eu tenho que fazer? Mas quando chega a noite, vai dando aquele buraco, eu como o que tiver aqui na frente. Tem gente que não entende isso. Da mesma forma, todos os outros sentidos. Aquilo que pode dar prazer, por exemplo, o sexo dentro da aliança é bênção. Mas quando você rompe aquilo que é permitido por Deus e passa a viver naquilo que não é o propósito de Deus, aquilo se torna um laço na vida das pessoas. E no fundo, as pessoas que estão presas à sensualidade estão acreditando na mentira de que a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal vai lhes fazer bem. E não na provisão que Deus tem para elas. Amém? Diga para a pessoa do teu lado. Deus não quer que você seja infeliz. Diga, quando Deus coloca restrições na sua vida, Ele quer que você viva plenamente debaixo da sua bênção. Amém? Glória a Deus. A sensualidade, portanto, é uma falácia. É o indivíduo que acha que ele vai terminar o relacionamento com a mulher dele, com a mulher da aliança de anos a fio. O cara já está velho, 80 e tantos anos, e acha que a menina de 30 gosta dele por aquilo que ele tem no interior. Engraçado, eu nunca vi um cara de 80 anos pobre casando com uma mulher de 30. Querido, cai na real. Você não está pensando direito. A sensualidade está te emburrecendo. Não é? Você pega um jovem aqui, o Marcos. Quantos anos você tem, Marcos? Vem cá. Vou mostrar para vocês o que 20 anos fazem para estragar uma pessoa. Eu era assim. Hoje eu sou assim. Obrigado. Você acha que a Juliana ia querer ficar com um cara que nem eu? Nunca. Só se fosse por causa de muita grana. Então, na verdade, a sensualidade emburrece as pessoas. E fazem as pessoas destruir coisas maravilhosas que Deus deu. Por causa do engano de achar que
se entregar a um sentimento vai levar à felicidade e à plenitude. Mas não é isso que acontece. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que há consequências graves para a sensualidade. A primeira consequência é a culpa. Quando o homem pecou, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que fizeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Colheram folhas de figueira, cozeram folhas de figueira, nem o óculos está dando para ler, e fizeram para si aventais. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: eles estavam nus antes ou não? E tinha algum problema na nudez? O problema não estava na nudez, o problema estava na maneira como eles olharam para a nudez. A partir do momento que eles pecaram, eles sentiram culpa e vergonha. E a vergonha os levou a esconder. Então a sensualidade causa isso. Quando você se entrega àquilo que não está na aliança de Deus, imediatamente vem a culpa. E ninguém vive feliz debaixo de culpa. Depois da culpa vem a lacuna. Por quê? Porque a partir daí eles fugiram. Olha o que o texto diz. Versículo 8. E ouvindo a voz do Senhor seu Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Deus, que até então era o provedor, era o pai, era o criador, era o amigo, eles tinham uma alegria tremenda na presença de Deus, que Deus vinha em toda a viração do dia visitar, e Adão e Eva já esperavam por ele. Naquele momento, eles temeram a Deus. A culpa e a vergonha os levou para longe de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quanto mais o homem se afasta de Deus, maior vai ser a lacuna da sua alma. Então, Satanás é aquele que tenta, depois é o que acusa, porque o objetivo dele é separar o homem de Deus. E viver debaixo de sensualidade é viver debaixo de culpa, começa a fugir de Deus. Quando você vê uma ovelha querendo fugir de Deus, você vai fundo que você sabe que o cara está em pecado. Porque o pecado faz isso. Ele não só acusa, gera sentimento de vergonha e afastamento de Deus. E quanto mais longe o homem estiver de Deus, mais lacuna ele vai ter na sua alma. E mais lacuna tem na sua alma, mais ele se entregará à sensualidade. Porque ele vai buscar de alguma maneira algo que preencha o vazio na sua alma. Estão entendendo, irmãos? Terceira consequência é a destruição da imagem, do caráter do homem. Quantos aqui já ouviram falar que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Vocês acham que Davi era um homem bom ou não? Tinha um bom coração ou não? Querido, para Deus dizer, esse é o padrão de coração que eu quero. Ele era um homem extraordinariamente bom no seu coração para Deus. Mas um dia este homem bom estava de férias, não foi para a guerra, e ele estava ali no seu palácio, provavelmente na sua suíte presidencial, que tinha uma grande sacada, e ali ele vê uma mulher nua tomando banho, Batseba. Provavelmente ele chama os seus empregados ali e diz: quem é aquela mulher lá? Ah, esta é Batseba, esposa de Urias, soldado leal do rei Davi, está na guerra. E Davi então não ouviu nenhuma palavra, só ouviu Batseba, depois daí já não ouviu mais nada. E ele vai e se deita com Batseba. Primeira mudança de caráter, traição. Trai a Deus, trai ao soldado leal. E a consequência disso é que ela engravida. E a consequência da gravidez é que ela seria apedrejada e morta segundo a lei. Então, mais uma vez, Davi desce no seu pecado. Traiu e agora tem que matar. E matar um soldado leal.
Isso é o que faz a sensualidade. Muda o caráter de um homem. Eu acredito que todo homem, quando casa e faz aquela promessa que vai ser fiel a vida inteira, está sendo sincero. E de repente começa a mudar o caráter, por causa da sensualidade. E Davi fez isso. E todos vocês sabem que Urias foi morto, mas o pecado não parou por aí, foi além. Deus restaurou depois a vida de Davi, restaurou a vida de Batseba, eles casam, o filho do adultério morre, mas eles têm outros filhos. Na verdade tem Salomão. Mas Davi teve outros filhos também. E o pecado entrou nas suas gerações. Davi teve um filho chamado Aminon. E este Aminon se apaixona por uma meia-irmã, filha de Davi, chamada Tamar. E Aminon fica tão cego pela sensualidade, mas tão cego, que ele se põe de doente e pede que ela vá levar para ele comida. E quando ela vai servi-lo pessoalmente, ele a violenta. E no momento que a violenta, ele tem a repulsa. É interessante isso. A Bíblia fala que no primeiro momento ele não podia viver sem ela. Depois que ele teve a relação sexual com ela, ele não podia vê-la nem pela frente nem pelas costas. Porque é isso que o diabo faz. Ele leva a pessoa a ficar presa e atada e depois gera repulsa. Mas a história não acaba aí, porque em seguida, Absalão, que era irmão dela de pai e mãe, fica sabendo e odeia o seu meu irmão. E cria uma situação onde ele é morto. E o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve que viver dentro da sua família, com a culpa de ter adulterado com a mulher errada, ter matado o homem leal e ter tido na sua própria casa um filho estuprando o outro filho e sendo morto pelo terceiro. É isso que o diabo faz. Uma destruição completa. Por isso, queridos, não pensem vocês que é bonito. O Brasil tem sido conhecido no mundo inteiro como o país das mulheres sensuais. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso não é uma qualidade, isso é uma vergonha. É uma vergonha. O Brasil, a mulher brasileira tem sido vista no mundo como prostituta. Então cabe a vocês, mulheres brasileiras, quando viajam, mostrarem que as mulheres brasileiras não são assim. Que as mulheres brasileiras são bonitas sim, mas dignas diante de Deus. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir. Mas é muito importante que vocês compreendam as consequências espirituais. Davi teve, como eu disse, um outro filho chamado Salomão. E Salomão foi um homem muito beneficiado. Foi o rei no lugar de Davi. E a Bíblia diz que Salomão, quando ele foi assumir o trono, ele temeu a Deus. E ele orou a Deus e fez muitos sacrifícios e pediu a Deus sabedoria. E Deus se agradou dele e disse: Salomão, porque você não me pediu riqueza e sim sabedoria, você vai ser o homem mais sábio do mundo. Mas além disso, você vai ter toda a riqueza que você não desejou. E Salomão foi um homem extraordinário, um grande político, fez alianças com todos os inimigos, mas por causa do pecado do seu pai Davi, ele estava suscetível ao ataque de sensualidade. Vejam o que o texto diz em 1 Reis 11, de 1 a 4. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não ireis para elas, nem elas irão para vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Misericórdia. Tem gente que não dá conta nem de uma, esse cara tinha 1000.
e suas mulheres lhe perverteram o coração. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Vejam que a consequência do pecado chegou no nível espiritual. Davi pecou fisicamente, mas nunca se desviou de Deus. Mas o seu filho, Salomão, por causa das mulheres pagãs com as quais ele se casou, o seu coração se desviou de Deus. E ele não só seguiu os deuses, como construiu templos de adoração. Construiu para Deus, mas construiu também para os outros deuses. Vejam como o pecado da sensualidade continua agindo, levando as pessoas ao afastamento de Deus. Estão me entendendo ou não? Agora eu quero falar de maneira prática aqui. Depois eu vou falar propriamente como ser livre da sensualidade. Mas eu quero falar de maneira prática. A sociedade de hoje, ela cria todas as condições necessárias para o homem viver no adultério. Trabalha demais, homem e mulher. Chegam em casa cansados. Como é que não vão trabalhar muito? Eu preciso trocar de carro. Eu preciso viajar para Paris. Eu preciso trocar de bolsa. Eu só tenho 45. Hoje a vida, as demandas são muito maiores. É muito sério isso. Sabe o que acontece? O cara chega em casa bagaçado. E a mulher bagaçada. Às vezes, um quer sexo e o outro não quer. Às vezes o outro quer e um que não quer. E aí, não tendo sexo dentro da aliança, vai ter fora. Na minha época de juventude, que eu era adolescente, quando a gente queria ver mulher pelada, a gente ia na banca. E morria de vergonha, falava, vai para um amigo. Tem revista de mulher pelada? Você nem olhava para a cara do cara. Ah, tem, não, mas não é para mim, viu? É para o meu amigo. Hoje, menino de 12 anos, ele liga a internet e ele tem acesso na hora a todo tipo de pornografia. E há uma pesquisa que diz que cada vez mais as pessoas que estão atadas a esse demônio, elas precisam de ver algo diferente. Porque aquilo que elas viram já não satisfaz mais. E o jovem cresce já com a mente totalmente poluída, distorcida. E aí quando ele vai se casar, ele se casa e vai ter um relacionamento com a sua mulher normal, ele não consegue. Por quê? Porque ele se viciou a um demônio que age na mente dele para que ele fique preso a esse espírito demoníaco de sensualidade. Então quero dizer aqui para vocês, homens e mulheres, nem sempre o mais importante é ter carreira, é trabalhar tanto para todo mundo ter uma vida melhor. A gente só pensa nisso. Às vezes vale a pena, jovem, abrir mão da carreira para investir na sua família. Você vai ter menos? Vai ter menos, mas vai ter muito mais. Amém ou não? Mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem conquistar, querem ter status. É o sistema desse mundo que faz com que as mulheres vivam agora não mais para a família, vivam para as suas carreiras. E os homens cada vez mais passando para as suas mulheres a responsabilidade de serem provedores. Sabe o que acontece, meu querido? Acontece que quando você trabalha 15, 16 horas por dia, você chega em casa, você não quer saber de dar um carinho para a tua mulher. E a sua mulher também não vai querer saber de dar um carinho para você. Aí depois que o cara descansa, come, a mulher vai dormir, ele fica na internet, vendo besteira. Isto não é brincadeira. Satanás quer destruir a sua vida. Quer acabar com o seu casamento. Quer destruir a sua imagem. Quer gerar culpa em você. Quer te afastar de Deus. Quer fazer com que você não encontre plenitude nele.
Amém? Precisamos reverter isso. Precisamos crer, em primeiro lugar, que existe resposta. Existe libertação para esse espírito de sensualidade. Como é que acontece? Em primeiro lugar, diga, recebendo o amor de Deus. Como eu disse a você, o homem passou a viver no império dos sentidos, que é a sensualidade, no momento em que ele descreu que Deus tinha provisão para ele. Eu quero te dizer que Deus tem provisão para a tua alma. Aquilo que vai preencher o vazio do teu coração está debaixo da aliança com o Senhor. Amém ou não? E a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Amém? E o amor de Deus é o amor agape, é o amor incondicional. É um amor que plenifica. É um amor que restaura. É um amor que perdoa. Quando Paulo fala aos Coríntios no capítulo 3, ele diz, o amor, esse amor agape, tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Esse é o amor de Deus. E Paulo, também escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, nos versos 37 a 39. Em todas essas coisas, ele está falando de muitas lutas, somos mais do que vencedores. Quem aqui crê que pode ser mais do que vencedor? E a Bíblia diz, por meio daquele que nos amou, diga amou. E aí ele diz, pois eu estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Querido, não importa o seu pecado, o amor de Deus é maior do que ele. Não importa o tamanho da cadeia, o amor de Deus é maior. E ele pode te tornar mais do que vencedor. Através do amor que nos plenifica e nos liberta das cadeias. Amém ou não? Deus quer que você seja pleno do amor de Deus. Não que você o conheça intelectualmente, mas que você o experimente. Quem experimenta o amor de Deus é livre do poder da sensualidade. E aí você vai poder viver a plenitude dos prazeres de Deus debaixo da aliança. Comer e não engordar. Desde que você come na medida certa. Amar e ser amado. Amém? Pela pessoa que Deus tem para você. Viver livre, com a mente para adorar, querido. Não deixe, tome uma decisão, não deixe esse demônio dominar a sua vida. Até você chegar naquele site de pornografia, você tem domínio sobre o teu dedo. Você tem domínio, você pode dizer, eu não vou, em nome de Jesus. Está difícil? Canta um corinho. Bota uma música evangélica, adora a Deus. Mas decide, Jesus, o Senhor vai me encher agora, eu não vou viver nisso, amém? Eu estou falando isso, 90 e tantos % dos jovens estão vivendo amarrados por isso. E aí desculpa vai ser, não pastor, é porque eu não sou casado. Queridos, está cheio de homem casado assim também. E aí não consegue ter uma relação com a sua mulher. Por quê? Porque está fazendo a coisa errada. Então quero dizer para você, o entendimento do amor de Deus é o que vai te levar, em primeiro lugar, a se aproximar dele. Deus tem perdão para você, não importa qual seja o seu pecado. Ele te ama e ele te perdoa. E a palavra perdoar, 1 João 1, 8, 9 diz assim, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos, e a verdade não está em nós. E o versículo 9 diz, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Primeira coisa que você tem que ter é reconhecer que é pecado, viver debaixo de sensualidade. Segundo ponto, confessar o pecado. Você sabe que a palavra terapia, quem é que já fez terapia?
Você sabe o que a palavra terapia significa? Cura. Terapia é a palavra grega para cura. Quando alguém vai para um terapeuta e confessa, isso sente cura. Acho interessante, às vezes a pessoa vai lá no psicanalista, né, e fica deitado no divã, fala 50 minutos, o cara não fala uma palavra, ele fica. A pessoa levanta de lá e fala, nossa, esse terapeuta é maravilhoso. Sensacional! Qual o conselho que ele te deu? Sei lá. A cura está na confissão, não foi nem eu queria dizer para ela. Então eu quero te dizer, a Bíblia já diz isso. Há algum doente entre vós, chamai os presbíteros e a oração de fé. Se ele tiver cometido pecados, confessará e a oração de fé curará o doente. Existe cura na confissão, você não precisa ficar debaixo de opressão. Procure um amigo chegado. Fale com seu pai, se tiver liberdade, com a sua mãe, com o pastor, com o discipulador. Procure uma pessoa, diga, ore por mim, porque eu não quero ficar debaixo desse demônio. E a Bíblia diz que a oração de fé vai curar. Amém? Você não tem que andar debaixo de opressão. Você pode ser livre. Livre. Deixa o passado para trás e andar em direção ao projeto de Deus para a tua vida. Amém, queridos? Deus tem isso para você. Eu quero terminar essa palavra fazendo uma oração com você. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu não vou pedir que você se levante para receber oração, porque vai ficar muito esquisito, né? Por isso eu vou pedir que toda a igreja fique de pé. Eu quero que você feche os seus olhos. E você fale com Deus. Você diga para Ele. Fale assim, Senhor meu Deus, me ajuda a viver de acordo com a Tua vontade. Me ajuda a crer que somente em Ti eu serei pleno. Tira do meu coração a mentira de que eu posso ser feliz me entregando à sensualidade, fazendo tudo aquilo que os meus sentidos me mandam fazer. A Tua palavra nos ensina que o Senhor tem libertação, que o Senhor tem perdão, que o Senhor tem plenitude para nós. Por isso eu quero te dizer, Senhor, eu quero andar na Tua presença, eu quero andar em santidade, Senhor, porque somente na santidade eu vou experimentar as bênçãos da Tua aliança. Somente na santidade eu serei livre de toda e qualquer amarra no corpo, na alma e no espírito. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, purifica-me, Senhor, quebra as cadeias que entraram na minha vida pelos olhos, pelos sentidos, em nome de Jesus, para que a glória seja Tua e eu não ande debaixo de culpa, mas de comunhão, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer algo para você muito importante. Só há um órgão no nosso corpo que tem consciência. Você já viu o seu estômago chateado porque você comeu pimenta do reino e agora está com dor de gastrite? Poxa, Lamartine, te falei para você não comer essa pimenta. Agora eu estou sofrendo. Você já viu o estômago fazer isso? Você já viu o pulmão? O cabra vai dormir, bota o rosto no travesseiro e o pulmão. Você está botando esse monte de fumaça para dentro e eu estou aqui. Você não vai ver isso, vai? Mas o cérebro tem consciência.
E há aquilo que a gente chama de memória afetiva. Uma pessoa que usou drogas, por exemplo, sabe que ela pode estar 10 anos longe das drogas. Mas se um dia ela passar num lugar onde ela usou as drogas, ela pode ter aquela lembrança eufórica. E ela pode 10 anos depois sentir o mesmo êxtase que ela tinha 10 anos atrás. E ela cai. Volta a usar droga por causa da memória afetiva, da memória eufórica. O cérebro é assim, meu querido. Satanás sabe disso, ele lida com isso. Então é aquele homem que adulterou, que traiu a aliança, que tem vontade de ser livre, mas porque ele se permite estar em situações que lembram a ele o que ele sentiu, e as promessas que ele faz de fidelidade são jogadas para o ralo. A Bíblia diz, você pode resistir o diabo, ele vai fugir de você, mas a Bíblia diz, fugir dos desejos da mocidade. Querido, se você não controla o seu computador, joga do 20º andar. Bate na parede. Porque você não vai morrer de ficar sem uma internet. Se você não puder vencer, não fique navegando, passando pertinho não, que você vai cair. Está me entendendo ou não? Satanás trabalha no seu cérebro, na sua alma, e ele gera sensações para te deixar preso para o resto da vida. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu querido, em vez de você ficar de luta, enche a tua vida da palavra de Deus, de pregação, de louvor. Chame alguém para orar com você até que você seja livre completamente em nome de Jesus. Não permita que ele destrua o teu casamento. Não permita que ele destrua a tua vida, o teu caráter. E moças, cuidado quando vão casar com alguém que não crê no mesmo Deus. Porque se até para os crentes é difícil andar direito, imagine para quem não conhece. E a Bíblia diz que Salomão corrompeu o seu coração por causa das mulheres pagãs pelas quais ele se apaixonou. É muito sério isso. É por isso que os casamentos acabam hoje. Porque ele pode ter um casamento, pode ter filho, pode amar a sua família, mas está pegado com uma vida paralela, porque é isso que o diabo quer. Feche seus olhos. Pai, eu quero pedir perdão, Senhor, porque nós somos muito omissos, Senhor. Vivemos num tempo em que temos que ser fortes e somos fracos. Que temos que tomar posição e, Senhor, encontramos desculpas para transitarmos numa área perigosa que pode nos levar ao pecado e à cadeia, Senhor, em nome de Jesus. O poder para libertar o seu povo o Senhor tem liberado, mas que nós sejamos responsáveis para andar na aliança que o Senhor tem conosco. Liberta, Senhor. Liberta a tua igreja. Liberta os homens e as mulheres. Restaura em nós a tua identidade, Senhor. Para que os nossos filhos cresçam debaixo da tua aliança. E que eles não sejam, meu Deus, amarrados, acorrentados na sua mente e na sua alma. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos têm filhos pequenos? Levante a mão. Ore pelo seu filho. Põe a mão na cabeça dele desde pequeno. Profetize a bênção do Senhor e a libertação de todo esse inferno. Porque hoje, meu querido, há uma pesquisa que diz que até 12 anos de idade, meninos e meninas já terão tido acesso a todo tipo de pornografia. Mais de 90%.
Hoje, Satanás está entrando dentro das casas e das casas dos crentes. Você compra uma televisão a cabo, você diz que não quer nada com que tenha pornografia. E aí no pacote vem um canal que durante a noite está tudo bem, mas 2 horas da manhã, sacanagem. Teu filho com televisão no quarto vai ligar, está sem sono, ligou, ficou preso. Não permita que eles tenham liberdade completa. A liberdade tem que ser controlada. Você vai fazer um bem enorme para o seu filho. Ensine a palavra de Deus, profetize na vida dele. Diga para ele, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Não permita que o inimigo venha distorcer a imagem dele. Pais ausentes geram filhos com tendências homossexuais. Ame o seu filho, abrace o seu filho. Não pense que um pai beijar o filho é coisa de gay, não. Pai beijando o filho é imprimindo no seu filho o sentimento de que ele é importante para o seu pai. E ele um dia vai querer ser como o seu pai. O primeiro amor de uma menina é o pai. O primeiro amor de um menino é a sua mãe. Mas no momento que ele começa a se identificar com a figura do pai, se ele é homem, naturalmente ele vai dizer, meu pai gosta de mulher, ele vai gostar também. Seja padrão, seja modelo. Pai e mãe, ambos podem expressar a imagem de Deus e formar a identidade dos seus filhos. Amém? Não é brincadeira, meninas. Não fique aí querendo botar, saia para cima da coisa. Não, eu vou encontrar um cara bacana se eu for gostosa. Desculpe usar esse termo, tá? Mas vocês estão acostumados a ouvir isso. Sejam dignas. Sejam mulheres de Deus, porque você vai encontrar um homem de Deus se você for digna. Tem muita mulher que acha que vai encontrar um cara legal se for bonita, se for atraente, se mostrar o que não deve mostrar. Rapazes, respeitem as moças. Sejam homens honrados. Aguardem o momento oportuno para usufruir. E você então terá autoridade, porque tudo aquilo que você faz como semeadura, um dia você vai colher. Você poderá, dessa maneira, fechar as brechas na sua casa e na sua família. Amém? Que a graça de Jesus, que o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.